Opa, fala galera, beleza? Aqui é o Luciano Mioso e esse é o nosso podcast, Papo de Roder. É o nosso podcast para Hot Roder. E para quem não sabe, Hot Roder ou Roder é aquela pessoa que ao invés de pagar um mecânico, prefere colocar a mão na graxa e mexer ela mesma em seu clássico ou em seu Hot Roder. Ó aí, Caicão, meu amigo. Aí, Luciano, beleza? E aí, beleza? Tudo bom, João? Tudo ótimo. E aí? Vamos que vamos ajudar o pessoal aí. É isso aí. Bom, o live já bateu aí 110 pessoas, muito interessante. Vamos começar então, porque a gente está aqui para falar de motor, né? Então, Isso, motor. o assunto que o pessoal escolheu aí bastante foi diagnóstico de motores antigos. Eu acho que é um assunto que assusta um pouco as pessoas, né? Quando elas vão comprar um carro, porque elas querem saber que estado que está esse motor, né? Eu Como diria que até que, desculpa interromper, é assim, diagnóstico de motor, geralmente é quando a gente vai comprar o carro. Mas a gente não consegue fazer muita coisa quando você está indo ver o carro, porque às vezes o dono do carro vai se ofender. Já passei muito por isso aí. Mas tranquilo, vamos que vamos. é uma questão que acontece, mas até dá, né, para a gente analisar ali pequenas coisas para saber mais ou menos como tá, né, a situação. Hum. Então, uma das questões aí que eu acho que são mais importantes, que a gente consegue analisar sem grande dificuldade, é o estado da vela de ignição, né, Luciano? O que você me fala aí? Que dá para a gente... É um bom ponto para começar uma análise, para a gente saber como que tá? É, É sempre bom, né? Assim, quando eu vou, não estou falando de ver carro para comprar, mas quando chega um carro na oficina e está alguma coisa esquisita, a primeira coisa que a gente vê é ponto de ignição, porque o ponto de ignição ele acaba, ele maqueia muito defeito no carro. Mas como é que você vai chegar no dono do carro e vai com uma lâmpada de ponto, né? É esquisito, né? Para Mesmo ver se se está for tudo tirar uma certo. vela, né? O que acontece hoje em dia, como está muito mais difundido esse negócio de carro antigo, assim, na época que eu comecei, a gente era até meio que discriminado, né? Hoje não, hoje todo mundo quer o carro antigo. Então hoje quando você vai comprar, o pessoal está mais amigável. Então muita gente traz o carro aqui na oficina antes de comprar para a gente dar uma olhada. Quando você conhece o dono do carro é até mais fácil fazer. Por exemplo, você falou da vela. Você tirando a vela do carro, você tem como saber se o carro está queimando direitinho, se está subindo o óleo, não é isso? Se tem, enfim, várias coisas lá. Você pega tem até um e-book de análise de velas. Dependendo do estado, você pode presumir diversas coisas. E às vezes também, se a vela for muito velha, também pode ser que tenha uma informação errada lá, você se precipite. Mas a primeira coisa de todas é você funcionar o motor, né? O carro chega funcionando, você funcionar, enfim, várias outras coisas eu vou acabar te atropelando aí. Mas a vela é um bom começo também. Eu acho que o motor funcionar, ele já é alguma coisa, né? Porque se o motor não estiver funcionando, a gente tem uma infinidade de coisas que pode estar com problema ali, né? Então teria que fazer um garimpo para ver se é a parte elétrica, se é a parte de linha de combustível, né? Pode ser que Isso. tenha problemas mais Geralmente, sérios se o motor não estiver funcionando, né? sim, geralmente quando a pessoa põe o carro à venda, né, é muito difícil o carro não estar funcionando, né? A gente sempre tenta deixar o carro melhor possível. Eu acho que a vela não agrediria tanto, o rapaz até acho que deixaria tirar uma vela para dar uma olhadinha, mas tem muito mais coisas para a gente poder ver também no motor, né, nesse caso. Eu acho que é importante ser olhado porque, né, eu conheço história aí de pessoas que compraram carros antigos de lugares, né, até conceituados, e aí quando foram ver o motor por dentro, o motor estava totalmente, né, como eu posso dizer, por fora é uma coisa e por dentro é outra, né? Então, seria bom aí que o máximo de pessoa que tivesse introduzindo no meio dos carros antigos saiba mais ou menos onde está pisando, né, para não comprar gato por lebre, né? Infelizmente, inclusive a gente tem um caso recente, aquele rotezinho azul que nós fizemos, o rapaz comprou o motor como se fosse um motor novo. Eu só instalei no carro. Aí nós fizemos, ele foi andando com o carro, aqui, você sabe, né? A gente monta o carro inteiro, antes de pintar acabamento, anda com o carro. Ele andou, e antes da pintura fez barulho, o motor fez barulho, tudo, e aí eu desmontei o motor e o motor era velho por dentro. Quer dizer,
né? Ele comprou como novo e era um motor velho. Aonde que aconteceu o problema, eu não sei. Mas Aí então, teve que beleza. refazer o motor. Vamos começar então, imaginando aí o pessoal que está assistindo a live, que está querendo saber sobre esse assunto, ou já tem um carro antigo, ou está pensando em adquirir um carro antigo, né? Então, vamos imaginar que eu vou ver, amanhã eu vou ver uma Opala para comprar. Então, quais detalhes eu devo tomar cuidado? Devo prestar atenção em vazamento, em barulhos, né? O que eu devo começar olhando? O rapaz está dizendo que costuma olhar o escapamento, né? Para ver se, acho que até a fuligem do escape denuncia alguma coisa, né? Então, diz para nós, Luciano, o que eu poderia começar ali, de começo, olhar para o motor e tirar uma conclusão? Então, o pessoal tem que entender, eu volto a falar, né? Antigamente só quem nascia nesse meio gostava desse tipo de carro. Hoje em dia todo mundo gosta. Então a pessoa tem que entender, é muito difícil você comprar um carro antigo, vamos falar um Opala 82. O carro 82, ele tem quase 40 anos de vida, ele vai ter problema, não é isso? Então você nunca vai conseguir pegar um carro desse que seja zero, a não ser que aquele carro de 20 mil quilômetros, tudo. Eu gosto, quando eu vou ver carro, quando eu ia ver carro, eu gosto de chegar de manhã com motor frio, quando o carro está com motor frio. Aí a gente vai ver o carro, tudo. Então a primeira partida que você dá no motor, o que acontece? Se o motor tiver com folga nas bielas, aquele popular termo motor rajando, quando você dá a partida, antes do óleo circular, o motor faz um barulho, ele raja. Entendeu? Na primeira partida, você dá a partida... Exatamente. Isso, aí ele denuncia o óleo, né? Como o óleo não está entre a biela e o bronzina de biela, ou o mancal e o virabrequim, ele está com folga, então a hora que ele funciona sem o óleo estar circulando direito, ele bate. Um motor que não esteja rajando, ele não faz esse barulho. Então essa é a primeira coisa, é legal chegar de manhãzinha, né? Aquelas manias, né? Vamos ver o carro, vamos ver amanhã de manhã. Põe a mão no motor, né? Ver se ele não está frio, se ele não está quente. A primeira partida fria é a melhor. Isso é a primeira coisa. A segunda, verdade, vamos lá. Ó. Não, pode falar, João. Eu ia pode falar você. Existe uma folga, né? Até porque o óleo tem que passar por ali. O óleo forma uma lâmina, né, de proteção. Mas se essa folga estiver demais, aí com certeza ele vai bater e vai fazer o barulho, né? E na partida ele faz, ele dá uma vibradinha, faz um barulho de rajar e aí depois some, tá? Isso aí é uma coisa que você consegue inibir atrasando o ponto de ignição. Se você atrasar o distribuidor, mesmo frio, quando você der a partida, não faz o barulho. E você acelera, também não apresenta o barulho. Se ele estiver no ponto certo e você acelerar o motor, fui ver um carro, vamos acelerar. Quando você acelera, você vai escutar ele rajar também, não só na primeira partida. É que para você ouvir ele rajando, acelerando, você tem que judiar um pouco mais do motor. Aí o dono do carro pode não gostar. Então a maneira de ver se ele está rajando, se ele tem essa folga nas bielas ou no mancal, é você na primeira partida escutar o barulho. E sempre vai com alguém, né? Vai com um amigo, o cara vai dar a partida, já combina, meu, dá uma olhadinha no escapamento, né? Vê se sai fumaça na hora que liga. O azulado. Isso, exatamente. Isso. Às vezes, o que acontece? O carro, às vezes você dá a partida, ele sai uma fumacinha. Aí depois para. Aí você pode ir lá acelerar, não sai mais fumaça. Isso aí não é um problema grave. Isso aí... Oi? Depois que o motor esquenta, ele para de sair fumaça, né? Para. Ele só sai fumaça quando você dá a partida. O que acontece aí? Às vezes, com uma pequena troca de retentor de válvula, ressecou o retentor. A hora que você desliga, pode ter uma folguinha ali na sede de válvula, né, onde a válvula trabalha. Mas quando você desliga o carro, aquele óleo que ficou no cabeçote, ele desce pela haste da válvula, pouquinha coisa, e deposita onde? Na cabeça do pistão. Aí quando você dá a partida, queima o óleo, sai a fumaça. Depois não sai mais. Esse é um defeito fácil de corrigir. É um motor que já tem desgaste, mas se ele não estiver rajando, não estiver saindo fumaça quando você acelerar bastante, eu diria que é uma coisa tranquila para você... Se o motor estiver rajando, ele já é um indicativo, já é um problema mais sério, né? Para você mexer na parte de baixo do motor, tirar o motor, abrir o motor, né?
Exatamente, a retífica completa do motor, né? Porque se ele já está rajando, às vezes a pessoa andou sem óleo, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Mas se o motor raja, já é um sinal de motor bem usadão mesmo, sabe? Motor que já vai 100 mil, 200 mil quilômetros, né? Se bem que a gente pega, eu já peguei um Camaro 7.4 para revisar, original, um Camaro V8 350, putz, quase 200 mil milhas, e motor quietinho. Vai muito da maneira como a pessoa cuida, né? Do uso do carro, né? Se o carro passar na mão de muita gente é um pouco complicado, né? Porque cada dono não tem o mesmo esmero, né? Não tem o mesmo cuidado. Então, pegar um carro de procedência pode ser um grande indicativo. Um carro que esteja há muitos anos com a pessoa, né? Porque o cara que tem o carro por muito tempo tende a cuidar melhor daquele carro, né? Ele gosta do carro, o carro é o carro dele, né? O que eu já percebi em todos esses anos aí, aliás, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Luciano, meu primeiro carro antigo eu comprei com 16 anos, então isso fazem 40 anos já, e de lá para cá a ferrugem só piorou em mim. Então o que eu percebi nesses 40 anos aí, é que o carro que é mais legal de se comprar é o carro que o dono põe a mão. É o carro que o dono o que a gente gosta de falar, é o hot roder, né? O cara que cuida do carro, assim, que ele entende um pouco mais, é o carro mais legal de você comprar. Porque ele não fica passando na mão de um monte de gente e o cara entende da coisa. Então ele sabe se o mecânico está falando uma coisa certa ou está falando uma coisa errada. Tem isso também, né? Tem muita gente que tenta enganar, né? Então o melhor carro para se comprar é quando o cara manja da mecânica mesmo e cuida um pouco, na minha opinião. A chance de você se meter em uma furada é muito menor, né? E a gente estava falando aí da parte de lubrificação também, me surgiu uma dúvida. Tem como saber se a parte da lubrificação do motor está boa, está sendo... tem algum indicativo de que provavelmente está com algum problema, alguma coisa do tipo? Se o carro tiver um manômetro de pressão de óleo, você já tem, é um ponteiro que você vê. Quando o óleo esquenta, a tendência da pressão de óleo é baixar um pouquinho. Tem lá, dependendo do motor, mais fino, né? O óleo fica mais fino, a pressão diminui, né? E a lâmpada também, os carros mais antigos, eles não tinham manômetro, né? A gente que coloca para melhor, para você ficar de olho lá no motor. Mas a lâmpada também, você já viu o carro que você está na marcha lenta, a lâmpada fica fraquinha, fica meio que piscando, lâmpada do óleo, né? Não do alternador, do óleo. Também é sinal de pressão baixa de óleo. Pressão baixa de óleo, estou falando em V8, estou falando em 6 cilindros e 4 cilindros. Geralmente, o que dá pressão baixa de óleo é folga nas buchas de comando, principalmente. Bucha de comando, porque aí como está com folga, o óleo sai por ela e não faz a pressão ideal. Aí biela também vem em segundo, mancal, mas bucha de comando é sempre a principal causa de baixa pressão de óleo. E o motor, quando já está com folga na bucha de comando, é motor bem rodado também. Entendi. Dá para medir essa pressão de óleo mesmo que o carro não tenha um manômetro, né? Naquele sensorzinho que vai no bloco do motor, é ali que eles colocam o manômetro para medir a pressão do óleo. Isso, às vezes onde tem a própria cebolinha, né? Outra coisa, como é que você vai fazer isso no carro do rapaz que você está indo ver, né? Mas quando a gente pega aqui... No mínimo que levar no mecânico de confiança seu para analisar, né? Ou jogar mesmo falar real pro cara, né? Ou às vezes você está em vias de fechar o negócio, esses carros são caros, não são mais carros baratos. O dono do carro tem que entender que você precisa ser certificado de que está tudo certo. Às vezes lá onde vai a cebolinha do óleo, você tem manômetro, a gente tem na oficina, a gente tem um manômetro já com a rosca universal, se eu não me engano é 1/8 NPT, a gente vai lá, rosqueia onde vai, aí funciona e dá a pressão de óleo no manômetro. Essa é uma coisa bem facinho de fazer. Entendi. Isso. Se você estiver vendo um carro aí de um alto nível, talvez valha a pena você se preocupar com isso, né? E tem que tomar cuidado, né, Luciano? A gente sabe que muita gente é enganada, tem muita coisa que acontece nesse meio aí, infelizmente, né? Isso, uma das coisas que eu te falei, isso é muito comum. A gente está falando agora, mas isso desde a década de 80. Aí o cara vai, até motor AP, atrasou um pouquinho o ponto, o carro não raja mais. Já entendeu? Que a faísca... Exatamente. O carro não vai rajar. Você pode acelerar, você vai sentir o carro amarrado. A partir do momento que você atrasa o ponto, o carro dá aquela amarrada, não é isso? Aí você fala, pô, tem coisa errada aqui. Quantas vezes a gente foi ver
levaram na oficina, o carro meio amarrado. Aí eu falei, né, a gente pode ver o ponto, conferir, a hora que pôs no ponto, virou uma orquestra o motor, né? E às vezes já aconteceu também, João, de a gente fazer isso, a oficina era lá na Barra Funda, e nem o dono que estava vendendo o carro, que ele tinha o carro já fazia um ano e pouco, ele tinha comprado o carro assim. Não era nem má fé dele, ele nunca foi assessorado, né? Ele comprou e andava, um carro V8, mesmo andando com o ponto atrasado, ele anda legal, ele tem uma força legal, né? E a hora que a gente pôs no ponto, nossa, o cara ficou desesperado lá. Entendi. Luciano, uma outra coisa que eu acredito que seja possível da gente avaliar sem muita dificuldade é o sistema de arrefecimento do carro também. É uma questão que se não tiver certinho, o motor pode ferver, pode fundir o motor. E aí, como que é possível analisar isso? Tem alguns pontos, alguns macetes, alguma coisa do tipo? Olha, arrefecimento é andar com o carro, né, João? Você tem que andar, ficar de olho na temperatura. Esses carros antigos, eu tenho um amigo que ele fala que quando acende a lâmpada no carro dele, já pode ir para a retífica e tirar o cabeçote que já empenou, né? Já ferveu já. Se o carro tiver um manômetro, uma coisa que hoje é muito comum por causa da pandemia, aquele termômetro laser, não que a gente usa na pandemia, mas tem um específico para você medir a temperatura do motor. Você consegue com ele aferir ali perto do cabeçote a temperatura que ele está trabalhando, tudo. Mas não é uma coisa assim, vamos dizer, se o motor estiver esquentando muito, o motor esquentando não é sinal de desgaste, né? Pelo contrário, né? É o motor que esquenta, ele pode estar com arrefecimento deficiente, aí você consegue corrigir. E às vezes também já peguei casos de motor esquentando, era um Maverick, o motor esquentava, e era um motor com retífica recente. Aí investigando com o mecânico que fez, né? Era um cliente comprando um carro que tinha sido feito o motor recentemente, e esquentou, o cara desanimou e estava vendendo. E eu vou contar o caso, depois eu vou contar para você como é que a gente resolveu. Você vai cair da cadeira aí. A gente descobriu que era um 302, o pistão 0,60, é a última medida no 302. O americano, estamos falando de Opala, gente, desculpa, mas só contar isso aqui. O americano, a hora que o 302 chega no 0,30, para cima disso ele já não usa mais o bloco do Ford 302. Aí o cara tinha feito pistão 0,60, eu acho que deve ter deixado uma folga lá nos anéis, não muito boa, aí o motor aquecia. Aí nós fizemos um teste, e o teste deu certo. Nós colocamos Militec no motor. Ele reduziu o atrito de uma maneira que o motor parou de esquentar. O cliente parou de esquentar, e o rapaz desistiu até da venda. E a gente achou o defeito para ele, ele não vendeu mais. Esses são os casos aí, né? O que eu ouço aí é que o motor o GM, né, 6 cilindros e 4 cilindros, ele não tem tanto problema com aquecimento, né? Não é um problema comum de se ver nesse motor, né? Não, tem Opala que corre na pista, fala aqui em Interlagos, dependendo da categoria, tem Opala que corre, ele não tem hélice, não tem ventoinha, ele só tem o circuito, só o vento que ele pega. E nós estamos falando do motor que está trabalhando no limite, né? O próprio vento dele lá na pista também já é suficiente para refrigerar o motor, né? Isso, eles põem lá uma ventoinha para uma emergência, tal. Se ficar muito tempo atrás de uma pessoa, né, a ventoinha entra. Mas 99% das vezes não precisa de arrefecimento, num caso desse. Os 6 cilindros e o 4 cilindros não esquenta, é muito difícil. Se tiver tudo certinho, é muito difícil. Continua andando quente, né? Porque o motor é raçudo, né? Pode estar fundido, não para, né? Pistão, e vai embora, né? Não para. Eu pus um vídeo no YouTube uma vez do 4 cilindros. O pessoal põe muito dos 6 cilindros. Aí eu coloquei um do 4 cilindros. Eu não lembro do que era. Aí, nossa, me surpreendeu. Muita gente comentando que é o motor mais robusto que saiu no Brasil. O Opala 4 cilindros. E se você for pensar mesmo, esse motor saiu em muitos carros, né? E tem roda até hoje, né? A gente pega empilhadeira, o que tem de empilhadeira com motor de Opala, 4, 6, isso, e vai no gás, hein? Lá no GNV, sofrendo e dura mesmo. E vai embora. Bom, vai embora. Então,
questão aí que também é bastante comum, principalmente em carro antigo, né, que são carros que já têm uma idade muito grande, um uso muito grande, é a parte de vazamentos, né? Então, Uhum. eu já vi muito Opala, aí o pessoal fala que o Opala não vaza, né? Ele marca território. Mas quais Isso. são os vazamentos que a gente precisa se preocupar ou não são coisas tão fundamentais assim na vida útil do motor? Vazamento é aquela coisa que a patroa, né, não gosta, daquela mancha de óleo na garagem. Então tem que se preocupar sim, senão ela não deixa você comprar. Tem que pôr o Mas o papelão vazamento. embaixo do carro. Isso, exatamente. Ou aquele síndico chato, tem muito síndico aqui em São Paulo que, nossa, pega no pé demais de carro. Assim, João, não tem como evitar, né? Se o cara montou o motor recente e vaza óleo, ele montou o retentor traseiro errado. Ou ali na tampa do comando também, às vezes, não troca o retentor. Mas se ele está vazando mancal traseiro ou retentor dianteiro, é motor com muito uso também, não é verdade? É por isso que você pega os últimos motores de Opala, tanto 4 quanto 6, ele tem aquele retentor externo no mancal. Você, para trocar o retentor, você não precisa tirar o motor do carro. Você tira o câmbio, tira a embreagem, o volante, aí você já vê o retentor lá. Aí vai lá, solta o retentor, põe o novo e coloca lá. Pronto, acabou o vazamento. Entendeu? Se o carro estiver vazando no mancal, isso. Se o carro, você está indo ver o carro. Não, o mais antigo você tem que tirar o motor, tirar o virabrequim para trocar. É. Tirar o virabrequim, você precisa desmontar pistão, biela, então você desmonta o motor inteiro, né? Por isso que fizeram esse retentor externo. Certo. Então, se você for ver o carro, se você for ver o Opalinha lá, ele marcou o território lá, você já sabe que é o motor rodadinho. É normal isso. Você imagina, um motor rodadinho, vai, pega um carro de hoje, quando ele tiver com 250 mil quilômetros rodados, você vai ver como ele vai estar daqui 10 anos. O carro nem existe mais, né? Vamos falar a verdade, né? Os carros de hoje nem vão existir mais. Eles são feitos para durar, sei lá, 5, 6 anos, né? Até por causa da parte eletrônica. Mas o vazamento é sinal de desgaste. Eu nunca deixei de comprar carro por causa de vazamento de óleo. Depois que você analisa, escuta barulho de motor, tudo. E já aconteceu de cliente comprar, aí trazer para a gente tirar os vazamentos, que é aquilo que eu te falei, desmontar tudo, aí você abre o motor vazava muito óleo. Você abre o motor, motor perfeitinho. Troca-se anéis, troca-se bronzina, tudo porque abriu para aproveitar. Mas ele ia continuar rodando por muitos e muitos anos. O que é ruim do vazamento de óleo, o que é ruim? Porque quando um carro começa a vazar óleo, João, a pessoa não troca mais o óleo, ela só completa. Aí é aquele caso que cria aquelas borras. Isso, aí cria aquela borra no cárter, aí sim, aí entope peneira, tudo aí, você funde o motor. O carro, se tiver alguém aqui ouvindo que tem o carro que vaza um pouquinho de óleo, não tem problema, vai completando o óleo, não pode deixar fora do nível, mas a hora que der a quilometragem, troca o óleo e troca o filtro. Troca tudo, senão aí o defeito fica pior. Entendi. Então, basicamente, a gente pode presumir que não é algo tão sério, né? E que se estiver baixando um pouco de óleo só, você só vai completar o nível dele conforme ele baixar. Mas tem que tomar cuidado para não deixar o óleo contaminado, né, no cárter. Isso, ele vai, você vai você não troca o óleo, ele vai ficando com combustível, tudo, ele vira aquela borra, né? Às vezes vira, quando você abre o motor, você tem que tirar até com espátula, né? Eu acho que você pegou um carrinho, você está vendo um carrinho para comprar, aí você detectou o vazamento de óleo, é um argumento para você chegar no vendedor, né, e falar, olha, tá vazando um pouquinho de óleo, eu entendo, é um carro antigo, tudo, mas para você tirar uma diferençazinha no preço, né? Sei lá, sempre tem negócio, né? Negociar a teu favor, né? Lógico, lógico. E a pessoa vê que também que você entende, né? Às vezes você vai ver carro, às vezes eu vou ver carro, aí o cara já fala, olha, ele vaza óleo ali, ele faz isso, ele tem isso, ele tem isso, ele te fala todos os defeitos do carro. Esse também é um vendedor legal, é um vendedor bacana de você ir ver carro, de você ir ver carro. Entendi. Uma questão que a gente estava falando sobre o óleo contaminado, né? É a própria contaminação do combustível, né? Que acontece também porque
ele passa um pouco ali pelos anéis de vedação, quando esses anéis não estão perfeitamente vedados, né? Então, isso mesmo. isso inclusive é importante também, isso se relaciona com o uso da válvula termostática, né? Que o motor ele precisa esquentar, né? Para que ele chegue nessa temperatura de limpeza, que ele deixa o óleo, os combustíveis do óleo voláteis e o óleo acaba ficando um pouco mais limpo. Então, é bom usar a válvula termostática ou pode tirar? Tem gente que tira, que defende que não precisa. Eu vou te falar uma coisa, João. Eu acho que é imprescindível você usar a válvula termostática. Se o motor estiver aquecendo, não vai. Ela pode não estar abrindo direito. Você pode fazer esse teste com a válvula numa chaleira. Você põe a chaleira para esquentar com água e deixa a válvula lá. Aí você vai com aquele termômetro laser, você vai ver quanto que ela começa a abrir. Algumas chega que nem abrem, elas nem abrem. Então é a válvula com defeito mesmo, né? Acho que deu uma travada. Mas aqui. eu te falo... Não. Tá, voltou. Voltou, né? Eu te falo o seguinte, é imprescindível a válvula. Por quê? Porque o motor ele vai trabalhar na temperatura ideal. O motor que trabalha frio, se você tirar a válvula, o motor vai trabalhar frio. Ele causa desgaste prematuro no cilindro, principalmente o V8. Principalmente o V8, porque o V8 ele é em V, né? Então o pistão tende a forçar a parte externa do cilindro. Os nossos em linha que a gente está falando hoje é mais difícil, mas causa desgaste sim, muito desgaste. Por quê? Por que o motor tem que trabalhar 90 graus? Porque quando a gente monta o motor, você tinha falado das folgas, lembra que você falou o anel, a folga do anel lá, da bronzina, para ficar aquele filme de óleo. Tudo isso daí que a gente faz no motor, quando é que vai ficar trabalhando ideal? Tudo isso que a gente está falando, quando o motor atinge os 90, 95 graus. Mais frio que isso, tudo está trabalhando errado. Todas aquelas folgas que você deixou no motor, o motor não está tendo a dilatação que ele deveria ter tido. Então essa folga, exatamente, ele trabalha fora da temperatura. Trabalhou fora da temperatura, tanto mais quente, é pior ainda, né? Mais quente não pode, ferve tudo. E gelado também é ruim, também é ruim. Então eu falo para você, válvula termostática é imprescindível. Então é um assunto, é bom você ficar de olho, né? Se o motor que você está comprando tem, né? Porque se você pegar um dono aí muito relaxadão, que fala que anda muito tempo sem válvula termostática, você pode ter problemas decorrentes disso, né? O motor vai estar com desgaste. Você pode ter certeza que ele vai ter mais desgaste. Como é que eu percebo se ele está com válvula ou não? Você chegou de manhãzinha, aquele que eu te falei, vamos ver se não raja. O amigo foi lá, viu o escapamento, saiu a fumacinha, não saiu mais. Mas se acabou de funcionar o carro, deu 1, 2 minutos, coloca a mão na mangueira superior do radiador. Se ela já estiver quente, quer dizer que a água já está circulando, está sem válvula. Sem válvula, ela está passando direto ali, já esquentou o motor, já esquentou a água. Exatamente. E infelizmente o brasileiro desenvolveu. A válvula estaria fechada, né? Ela impede a passagem de água no sistema de circulação. Isso. Justamente ela fica circulando só. Ela circula só no bloco ali, aí a hora que começa a chegar na temperatura, ela começa a abrir, aí que libera para o radiador. Entendeu? E infelizmente, o que eu ia falar, o brasileiro, pelo menos aqui em São Paulo, né? Não, eu posso falar brasileiro, que mineiro também, carioca, a primeira coisa que eles fazem é tirar a válvula. É incrível isso. E é uma peça que não é tão cara, tudo, né? Enfim, bom, é cultura, né? Mas eu posso falar com certeza. Usa a válvula. Entendi. Ó, deixa eu avisar o pessoal que está na live aqui. Tem uma caixinha de perguntas aí. Não sei se vocês viram na parte baixa da tela. Provavelmente aí, não sei quem está embaixo, se sou eu, sou o Luciano. Eu vi que o pessoal está perguntando no chat, então coloca as perguntas aí. No final da live a gente responde as que der, né? Eu já vi que já tem algumas aqui. E aí no final eu peço para o Luciano responder. A gente dá uma atenção aí para isso. Então você que tem uma dúvida aí, uma pergunta, aproveita aí, coloca na caixinha. E já já a gente responde. Tô na parte de baixo, viu, João? Oi? Tô na parte de baixo da tela. Ah, tá. Então é isso mesmo. Aí embaixo, aí no rodapé da tela. Bom, Luciano, uma outra coisa que eu vejo que também é bastante comum desses motores mais antigos é o pessoal trocar o carburador de um carro pelo outro. Carburador, gasolina, álcool, mistura tudo. A admissão também, né? Até um vídeo que a gente produziu no IGTV, não sei se todo mundo viu, acredito que não. Que você fala, né, que o carro a álcool ele tem que ter o aquecimento do coletor de admissão, né?
Então, Tem. quais considerações aí a gente pode fazer aí sobre a parte de admissão, carburação, ver se é um carro a gasolina, um carro a álcool, tá certo, né? Porque eu já vi problemas com isso também. Inclusive, a semana que você teve aqui, eu tinha mexido no Opala, que eu até comentei com você, que a pessoa era um Opala que tinha um comando de válvulas legal, era um motor espertinho, só que o motor era álcool. Aí esse carro ele tinha um coletor para Weber a álcool, com aquecimento e tudo. Aí o rapaz que pegou o carro, comprou, ele fez negócio para revender, pegou preço bom para revender. Ele tirou o coletor com aquecimento e colocou o coletor sem aquecimento e um carburador a gasolina. E vendeu. Aí o carro não andava, aí nós fomos ver tudo, aí nós detectamos o problema, né? O coletor não tinha aquecimento e o carburador estava com as canetas, com o giclê, tudo no gasolina, ou seja, estava horrível o carro para andar. Então, o que a gente fez? A gente tem uma empresa aqui em São Paulo que chama Fabri Power, eles pegam o coletor do Opala 6 ou 4 cilindros, eles fazem o aquecimento embaixo dele inteirinho. O original nos mais antigos é só embaixo do carburador. Eles fazem igual do Opala 92, os últimos, que é o aquecimento, aquele que vem com o carburador 3E, o aquecimento integral no coletor. Nosso carro virou outro carro. Então, o que eu posso falar nesse ponto aí é se o carro for a álcool, tem que ter o aquecimento. Tem. Se você colocou o 6 em 2 ou o 4 em 2, que eu acho que é um barulho bacana, pouca gente usa, mas o 4 em 2 é um barulho legal. Você colocou o 6 em 2 ou o 4 em 2, ele vai aquecer menos. Aí eu aconselho, vamos pôr o 6 em 2? Vamos pôr o 4 em 2? Vamos. Pega o coletor e manda fazer o aquecimento maior, na parte de baixo. Aí ele aquece inteirinho. Aí o carro vem de novo. Às vezes o carro fica melhor do que antes, né? Esse aquecimento, ele usa o sistema de arrefecimento mesmo. A água que está no próprio sistema passa por ali, né? Isso, aquele mesmo sistema que vai para o ar quente, aí tem o T ali, tudo faz parte. Aí ela circula por debaixo do coletor e volta no motor. É tudo, é a mesma água. Uma outra coisa que acontece também é o pessoal usar o carburador do carro a gasolina no carro a álcool, né? E aí ele não tem aquela Foi o que puseram, né? Ele não é um carburador niquelado, né, que fala. Ele tem um tratamento, né, para resistir ao próprio combustível, né? E aí quando o carro quando você solta umas partículas e suja o combustível e tudo mais, entope o carburador. Isso, o carro antigo é sinônimo de carro parado. A gente não anda todo dia com ele. Quem tem um carro, eu vou falar o exemplo de um tiozinho que eu conheci, ele tinha um Opala álcool e Opala, acho que ele era o segundo Toro, se eu não me engano. Aí ele foi andando, Opala álcool. Aí o carburador dele foi deteriorando, mas não de falta de cuidado, de uso mesmo. Aí ele achou uma gasolina e montou com as canetas, tudo, era um DFV. E montou, não era álcool, e montou para rodar com álcool. Como ele andava todo dia, era o carro de uso dele, não acontecia nada, porque o álcool não fica lá depositado, né? Acontecia, tanto é que no original dele aconteceu, mas é de uso. Não é uma coisa que é assim rápido. Aí eu vi que ele andou muito tempo com o carburador gasolina. Isso. Porque o corpo é o mesmo, né? O que muda ali são as canetas de clê, enfim, aquela coisa toda, os capacetinhos do DFV lá. Mas, inclusive, aqui em São Paulo, tem o famoso banho de níquel que a gente faz nos carburadores a álcool. E hoje a gente faz... Eu faço muito em quadrijet aqui também. Por quê? Porque a gasolina hoje tem 26% de álcool. Então ela ataca de qualquer maneira. Você está andando com a gasolina, meu carro é gasolina, mas você está com 26% de álcool lá. Isso quando o cara não põe 40%. Então, às vezes, a gente tem que dar esse banho de níquel, que é niquelar, mesmo quando o carro é a gasolina. E aí, para a gasolina, não atrapalha em nada, né? Então, não vai influenciar negativamente de nenhuma maneira. Não, o banho de níquel bem feito não atrapalha em nada. Ele não altera nem diâmetro de orifício pequenininho no carburador. Ele é bem, a camada dele é bem fininha mesmo. Bem fininha mesmo, bem superficial. E esse banho de níquel que o pessoal faz aqui em São Paulo, ele fica melhor do que o banho de níquel que vinha original, né? Que ele é meio cromadinho, né? Parece meio cromado. Esse não, ele é fosco. Fica bem melhor o carburador, muito mais durável. Entendi. Legal. Bom, tem mais alguma coisa aí que a gente não falou que você acha que possa ser analisado? Alguma outra consideração? Tem sim.
Tem sim, deixa eu falar. Se alguém estiver comprando um carro antigo, a gente não falou, aliás, veio na cabeça agora, de pensar, de ficar lembrando. Lembra quando você veio aqui, a gente começa a conversar, eu começo a lembrar e começo a falar as coisas, né? Sim, É uma claro. coisa que é baratinho, uma coisa que é baratinho de você comprar e não agride tanto o dono do carro que você está indo ver, é o vacômetro. Você compra o vacômetro, tem uma da Planatec, se eu não me engano, é um vacômetro. Aí você liga no coletor de admissão para baixo da borboleta do carburador. Aí todo vacômetro ele vem com um manualzinho. Aí esse manualzinho, ele te descreve os comportamentos do vacômetro e o que significa aquele tipo de comportamento. Se o motor é bom, a hora que você funciona o carro, está na lenta, o ponteiro fica paradinho. Às vezes com pouco vácuo, às vezes com muito vácuo, não é isso? Mas às vezes não. Às vezes o ponteiro oscila quando você acelera. Tem vários defeitos que você pode pegar. E você, com o manualzinho do vacômetro e o vacômetro espetado ali no motor, até válvula queimada, ele te fala se tem ou não. Sabe? Então o vacômetro e pouca gente tem isso em oficina, sabia? Você fala do vacômetro, pouca gente tem. Mas o vacômetro é um negócio legal, porque ele vem com o manualzinho bem explicadinho. Se você pesquisar na internet, principalmente em inglês, tem muita coisa além do manual, e é uma coisa que você põe lá, funcionou, ele está te dando na real, ali na hora, o que está acontecendo ou não. Vacômetro, anota aí. E esse vacômetro fica exatamente onde? Você falou embaixo do carburador? Tem uma entrada ali de vácuo? No coletor de admissão, ele tem que estar abaixo da borboleta do carburador. No Opala, como a gente está falando de Opala, aquela mangueira que vai para o hidrovácuo, que sai ali do lado ali do coletor, o Opala, quando ele não tem nenhum outro furinho ali, a gente põe um Tzinho ali, vem com a mangueira, né? Você solta a mangueira do hidrovácuo. Aí você vem com outra mangueira com Tzinho e liga a mangueira. Aí nesse Tzinho tem o furinho para o vacômetro. Entendi. Entendeu? Eu botei aqui para fazer análise. Isso. Às vezes tem uma portinha lá que você tira o bujãozinho, liga lá. É uma coisa bem facinho de fazer. Inclusive, né, tem carro antigo que já vem com o vacômetro. Né? Mas o vacômetro que está instalado lá não é para falar se tem defeito. Lógico, se apresentar o defeito, ele vai te mostrar também. Mas o vacômetro antigamente era aquele que você tinha que andar com o ponteirinho no verde, lembra? Se andar com ele no verde, o carro está economizando. Pisou um pouquinho mais, o que acontece? Está no vermelho, opa, troca de marcha. É um vacômetro que é original do carro. Tem muito carro que tem também. Entendi. Você falou do vacômetro, eu lembrei de um outro manômetro que pode ser usado também, que é o manômetro de pressão para medir a taxa de compressão do motor, né? Mas aí é algo mais complicadinho, né? Não é um negócio que você necessariamente consegue fazer ali na hora, né? Mas dá para você saber, né, se o motor está com uma taxa de compressão legal, se os anéis de vedação estão realmente vedando, né? Dá sim. Como é que você tem que fazer? Isso eu acho que é uma coisa, um carro muito caro, e você está em vias de fechar o negócio, você fala, ó, posso medir a compressão do cilindro? Pode. Aí você vai copá-la na oficina, isso tem que ser numa oficina, o cara tem lá o medidor de compressão, aí você tem que tirar 6 velas, no caso do 6, ou 4 no caso do 4, aí dá partida contínua e fica com o manômetro lá, né, no cilindro. Os outros ficam espirrando a compressão para fora, que é para o motor girar livre. Aí o manômetro, o que eu uso, ele sempre grava a última compressão maior que ele deu. Aí você faz esse teste nos 4 cilindros, eles têm que estar mais ou menos todos por igual, aí você vai ter lá o dado, me foge agora na cabeça, quanto que é o Opala, não lembro, mas você tem lá, tem que estar entre tanto, de mínimo e máximo tanto. Se der menos que isso, é motorzinho com baixa compressão. Às vezes não tão baixa, mas que já tem desgaste de anel, assim que você falou, né? Isso que você falou. E aí, para ser arrumado esse problema, se realmente tiver um cilindro que esteja sem compressão, também teria que ser feita a desmontagem do motor. Né? Sim, sim. Como a gente está falando de Opala, você pega um Opala, que é lógico, não está com aquela compressão frouxa, o carro sem força, mas ele está um pouquinho abaixo, vou falar uma coisa, vai denunciar a minha idade, mas você coloca lá um Bardal B12, já melhora, o motorzinho já fica melhor, sabe? Aí essa e não é mentira, não. Confesso que eu não entendi, viu, Luciano? O pessoal mais velho aí deve ter entendido.
Vende até hoje, é Bardal B12, tem nome de vitamina. O que que ele faz? Ele encorpa mais o óleo do motor. Entendeu? Ele encorpa mais, aí você volta a ter aquela compressão, ele preenche mais as folgas, às vezes para de rajar. Estou falando quando a folga é mínima. Bardal B12. Aí o Opala anda mais 100 mil quilômetros assim. É, do jeito que o motor é robusto, é capaz que aguente mesmo, né? Aguenta sim. E posso falar uma coisa, João? A gente, nesses mais de 40 anos aí que a gente está nesse meio, tem gente que não faz o motor do carro, né? Ele não quer fazer o motor do carro, por quê? Porque o motor que está no carro, ele está lá desde quando saiu da linha de montagem. Então ele está lá com o motor com desgaste, está queimando o óleo, faz aquilo, tudo aquilo que a gente falou, mas é o motor original. E isso, por incrível que pareça, ele dá valor ao carro, ele agrega valor ao carro. Aquele histórico de carro, né? Né? Exatamente. Pô, o carro, do jeito que ele saiu da Chevrolet, ele está até hoje. Eu só tirei o câmbio para trocar a embreagem. O motor nunca mexeu. É um atrativo a mais também, né? Mas esses são os raros hoje de não... encontrar. A maioria dos Opalas hoje já foi totalmente mexido, né? Também tanto tempo que passou. Pois é, os caras mexiam muito, né? Tá louco. Eu vou falar para você que eu tive um Dodge Dart, vou contar uma história aqui. Eu tive um Dodge, mas não vai sair, é Dodge, mas vai ficar no assunto Opala. Eu comprei um Dodge Dart uma vez, na década de 80. O pessoal, o Dodge era zero, João. Zero. Você viu, o Dodge era zero. Mas ele era o Dodge, era o câmbio do Dodge, motor 4 cilindros do Opala, naquela frentora do Dodge, e o diferencial da F75, o diferencial curto. Você andava com o Dodge, era um Opala 4 cilindros. Mas o pessoal, por que fazia isso? Tirava o V8 e colocava o 4 cilindros para poder, e mudava o miolo do diferencial para poder andar com o carro. Eu tive um Dodge Dart com 4 cilindros de Opala. Na época, esses motores muito grandes, né, no começo dos anos 80, 90 ali, eles estavam cada vez mais, né, menos pessoas querendo aqueles carros, né? Infelizmente ou felizmente para nós, aí depois dos anos 2000 começou a voltar a valorizar, né? Mas um Dodge Dart com motor 4 cilindros devia sofrer um pouquinho, né? Sofria, mas andava. Eu comprei esse carro, você vai dar mais risada ainda, para pegar a mecânica dele e pôr numa picape que eu tinha. E eu comprei, mas João, era preço de banana. Eu lembro que o par de banco dele, aquele reclinável com aquela lateral cromada, que você girava assim, ele reclinava. Eu dei para um amigo meu que tinha Jeep, ele ficou feliz. Hoje um par de banco daquele lá, os caras, bom, né? O cara pede 8, 9 mil reais. Sim, é aí sabe o que eu fiz com o Dodge? Pode falar. Quando eu tirei a mecânica do Dodge, tudo o que a gente fazia? Ia embora, vendia, o cara picava o carro, judiação. Mas foi o que aconteceu, né? Por isso que é difícil achar os carros hoje, né? Entendi. Ô, Luciano, eu vou dar uma olhadinha aqui, o pessoal mandou umas perguntas, vamos ver se a gente encontra uma pergunta aqui Manda aí. responder. Quem está assistindo a live aí também pode aproveitar e mandar outras perguntas e a gente vai responder alguma coisa aqui. Eu vi uma do Giovanni, o Giovanni estava interagindo com a gente, colocou que o motor está esquentando mesmo com a válvula, o que pode ser? Pode ser radiador entupido, pode ser a válvula que não está abrindo direito, tem que fazer o teste nela, colocar na água fervendo, ver se ela abre. Pode ser aquilo que eu falei que aconteceu no V8, pouca folga de anel, motor com retífica recente, e deixaram com folga de anel com pouca folga, né? Aí ele expande, aí dá mais atrito na camisa, pode experimentar pôr um Militec, ver se para, pode ser várias coisas. Geralmente carro antigo é radiador entupidão, né? Tá lá quantos anos ali aquela água marrom, né? Passando ali, aí o pessoal às vezes ou vareta o radiador, daquela varetada que eles chamam, ou lava, né? Ou troca a colmeia já, ou no caso do Opala você compra um radiador novo, né? Mas não pode deixar esquentar, é importante resolver. Quando a gente pega na oficina, se o cara não quiser trocar o radiador, a gente manda fazer uma limpeza, aí teste de vedação, porque às vezes depois da limpeza denuncia vazamento, e já troca a válvula, mangueira inferior e superior. É baratinho e você vai andar mais 100 mil quilômetros sem problema aí. Entendi. Então espero aí que a dúvida do Giovanni
tenha sido um pouco Giovanni. tem uma outra aqui que eu vi. Deixa eu ver se eu encontro, que agora tem um monte aqui. Pera aí. O rapaz tinha perguntado qual que é a temperatura ideal de trabalho do motor 6 cilindros. Eu não vou encontrar a pergunta dele aqui agora, mas vamos tentar responder ele. É o motor, né, de combustão. Quando você tem quando ele é selado, que tem o vaso expansor, você pode trabalhar ali no 100, 100 e pouquinho. Por quê? Porque a água, quando ela esquenta, ela dilata. Quando ela dilata, no carro mais antigo que não tem o vaso expansor, essa água joga fora. Quando tem o vaso expansor, a água dilatou, ela vai para onde? O vaso expansor. Quando o motor resfria, a água volta para o sistema. Então a gente pode falar 90, 95 graus aí nos dois casos. É a temperatura ideal, é quando o motor está trabalhando lá com as folgas tudo certinho, tudo bonitinho, lubrificando direitinho. 100 graus, a água já começa a querer entrar em ponto de ebulição. No sistema vedado, não, isso demora mais. Depende de aditivo também, né? Aditivo é importante. Entendi. Bom, tem uma outra pergunta aqui sobre a válvula PCV. Eu não ouvi falar dessa, Luciano. Você sabe alguma coisa sobre isso? Válvula PCV. Válvula PCV. Ela ela reaproveita a queima dos gases do motor e cuida também da parte de respiro do motor, né? É aquela mangueirinha que sai ali da tampa de válvula e vai no filtro de ar, né? Ela faz parte do sistema PCV. Ela reaproveita a queima para baixar também a poluição. Eu não gosto de usar, não. Eu não gosto muito de usar porque, aliás, ninguém aqui, os carros que a gente faz, a gente põe tudo um respirinho simples, porque essa fumaça, essa coisa que ela reaproveita na queima, também causa borra no óleo, também. Às vezes você desmonta motor que estava com a válvula PCV, estou falando de V8, tá? O V8, ele tem uns que tem uma tampinha embaixo, aí você tira aquela tampinha, você tem que desentupir tudo. Tá uma crosta danada, tudo proveniente da válvula PCV. É uma válvula que é um sistema que ajuda na respiração do motor e na queima, reaproveita os gases para requeimar tudo lá para dentro do motor, põe tudo lá para dentro de novo. A gente faz, a gente não usa não, eu não gosto de usar não. Às vezes também você não usa, aí vem aquele cheiro dentro do carro, né? Né? Dependendo da vedação que você tem lá, vem o cheiro dentro do carro, mas eu não gosto dela não, eu não uso. Tá certo, então, mais uma dúvida respondida aí. Tem uma outra aqui do Alan. Aqui ela já não é exatamente sobre mecânica, né? Mas a primeira coisa que devemos olhar quando comprar um Opala, tipo o túnel que trinca nos quadros, né? Imagino que ele tenha escrito isso. Ali eu acho que ele deve estar falando ali na longarina, né? Na longarina, não é isso? O Opala tem problema de longarina. E muita gente fala que a longarina do Opala é fraca. Desculpa, não dá para ver o nome dele aí. Alan. Muita gente fala que a longarina é fraca, mas não é que a longarina é fraca. O que acontece é o seguinte: o Opala, quando começou a sair com a direção hidráulica, quando você vai manobrar o carro, o que o brasileiro faz, né? Você virou, macia a direção, pum, deu batente. Porra, não vai dar para dar a volta. O que o cara faz? Deu batente, ele faz assim, ó, na direção. Força mais ainda. Você pode fazer o teste no teu Opala. Parado. Pega lá, vira, manda alguém virar. Deu batente. Tá quietinha a caixa. Vira mais meio centímetro. A caixa faz assim, ela mexe. Entendeu? Então a pessoa não respeita o batente da direção. É por isso que quebra a longarina do Opala. Não é porque não presta. É porque a gente tem, não. O cara não pode dar uma resinha e esterçar de novo. Ele quer, parece que vai, né, elástico lá. É por isso que quebra a longarina. Mas tem gente já fazendo serviço de reparo de longarina, até com reforço. Sim, tem vários. Tem funileiros que fazem um reforço na própria lata e tem umas estruturas externas que eu já vi o pessoal parafusar para aumentar a rigidez ali, né? Do tipo. Também eu já ouvi dizer sobre as buchas de suspensão, né? O pessoal que usa bucha de PU, que é uma bucha muito mais rígida, transmite mais vibração para a carroceria e aí tende a trincar mais a estrutura do carro, né? Quando você usa a bucha de borracha, a borracha das buchas, ela absorve impacto também. Quando você usa a de PU,
O PU também tem a dureza dele. Se você usar um PU certo para suspensão, ele não transmite tudo, mas transmite também. Aí o carro judia mais. Vamos exemplificar melhor para todo mundo entender? É a mesma coisa que você pegar um Opala, andar com a roda aro 15 e os pneuzão original dele. Aí você tira essa roda e mete uma roda 18 com o pneu perfil baixinho. Ele não sente muito mais? Então, Sim, é isso aí que acontece com a bucha de PU também. sem dúvida. O pneu mais fino vai absorver muito menos, né? Vai transmitir muito mais da ação. Isso. Aliás, eu vou falar, já aproveitando o negócio do Alan, eu lembro que a gente pegou um Hot, que ele tinha suspensão do Opala, eu acho que até contei para você essa história, quando vocês estiveram aqui. E como era um Hot fininho, o pessoal estreitou o quadro da suspensão do Opala. Estreitaram, só que estreitaram torto. Aí o carro, você não conseguia alinhar, era um horrível para andar. Aí nós percebemos, aí o rapaz comprou o quadro da suspensão dos 6 cilindros, né, para a gente estreitar. Aí nós pegamos e cortamos tudo no esquadro, tudo. E quando a gente pegou, tirou a do 4 cilindros, a gente tentou consertar para ele. Nós chegamos a serrar no meio, tal, para olhar, não tinha jeito. Ele comprou de 6. Aí uma coisa que a gente percebeu é que o quadro da suspensão do Opala 6 cilindros, ele tinha umas ranhuras, acredito eu que seja reforço, que a do 4 cilindros não tinha. E nós só percebemos isso porque nós ferramos as duas no meio. Não sei se isso aconteceu mesmo, mas é uma curiosidade que tem até hoje. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui do DJ Asa, aparentemente. Tem um Opala 81 4 cilindros há 20 anos e de repente parou de subir compressão para todos os cilindros. O que pode ser? É desgaste. Às vezes acontece de quebrar anel, né? Às vezes é um carro que está andando sem válvula termostática, aí o desgaste no cilindro é maior, mas provavelmente é desgaste da idade. Aí, 20 anos, de repente parou de subir compressão. 20 anos ali o pistão subindo e descendo, amigo. Não é mole não, né? Deve ser desgaste. Aí, desgaste. Não tenho como fazer uma análise tão precisa sem abrir o motor, no caso, né? Não, aí entra aquele teste de compressão. Pelo que ele está falando, acho que ele já deve até ter feito esse teste de compressão. É que ele falou que de repente, não é de repente, ele vem perdendo gradativamente. É que chega num nível que você, sem compressão, o motor fica frouxo, né? Fica frouxo demais, não anda. É ruim até de pegar, né? Entendi. Acredito eu que seja isso. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Na verdade, a gente vai falar sobre preparação amanhã, mas eu já vou aproveitar para dar um gostinho para a galera, né? Para quem aí está assistindo a nossa live, amanhã também às 20 horas a gente vai fazer uma outra live sobre o assunto somente de preparação de motores, né? Então, sei que já está aí, já fica esperto. E aí o Jefferson jogou aí, para não ter dor de cabeça com quebras, andando no dia a dia, até quantos cavalos nos 6 cilindros, né? Imagino que seja no 6, né? O que você diz aí, Luciano? Deve ser no 6. A cavalaria, ela está muito relacionada aos componentes internos do motor, certo? Aí vamos falar assim de motor original. Ele deu uma apimentada no motor original. Eu acho que até uns... Vamos falar de turbo? Vai, ele quer dar uma apimentada, vai pôr um turbo. Vamos falar do turbo, vai. 6 original, bonitinho lá, não fez o motor, é um motor cansadinho e tudo. Como é que eu ando com o turbo? Anda com até 10 PSI de pressão, 10 PSI, que acho que é 0,6, 0,7, se eu não me engano, em quilos, que o pessoal usa essa nomenclatura aqui, e fica de olho no giro. Enquanto você estiver dentro dessa pressão e não deixando tirar de giro, você tem um carrinho aí para andar bastante. Acontece que quando o cara põe turbo, ele não sossega, ele fica aumentando, vai lá no catso do botãozinho lá, vai dando mais pressão. Isso. Agora, se a relação dele falar que ele quis dizer com quebra, às vezes é câmbio, diferencial, né? Aí não tem jeito, aí é o motorista mesmo, né? Aquele Opala que você viu, João, aqui, aquele Opala que você viu aqui, que estava no elevador, você viu o motor, que a gente não conseguiu funcionar, ele é um carro que tem uma cavalaria legal,
Só que está com o diferencial e o câmbio do Opala normal. Ele não quis trocar. É um 8990. O que vai dizer se vai quebrar ou não? É o jeito que ele vai andar. Se for começar a queimar pneu... Não é tão resistente, né? O pessoal troca muito pelo dano, né? Então, aí como esse carro está aqui, a gente nem funcionou no carro, ele já está montado já. É um motorzinho de 230, 240 HP, com os componentes originais, pistão cabeça plana, comando, a engrenagem da distribuição pôs tudo alumínio, né? Tirou de Celeron, e dá para andar legal. Mas, mesmo que você pega um forjadão, faz um todo forjado, se tiver um cara pé de chumbo, aquele cara que todo farol alargada, também não aguenta. Não aguenta. Entendeu? Entendi. Acho que quebra está muito relacionada à maneira de conduzir. Mas acho que o Opalinha original, turbinho até 10 PSI, ou um comandinho até 200 HP, acho que aguenta bem. Dá para ir sim, dá para ir legal. É relativamente fácil você chegar nos 200 HP, né? O pessoal põe um comando, uma Weber 40 ou 44, faz um trabalho de cabeçote ali. Quando não, já monta um 4400, que o negócio já vem potência roda, né? Mas aí para montar o 4400, vai ter que abrir o motor e vai ter que, né, dar um talento a mais ali. Troca bloco, troca tudo, aquele bloco alto. Inclusive teve um post que você viu, que você fez dos 6 cilindros, que quando você teve aqui, aí o pessoal, eles falaram do H34, não sei se você viu, você deve ter visto, lógico, você que fez o post. Sim. Gente meio que tirando sarro, né, tirando onda do motor tá com H34. Mas não tem problema, a gente deu uma mexidinha no carburador e o cliente, ele não tem esse perfil de querer tirar racha, nada disso. Ele quer o carrinho embaralhando, o 6 em 2, e quer pegar a estrada com a esposa dele. Então a H34 serve direitinho a ele. A preparação, ela caminha de acordo com a necessidade do dono do carro, né? Então, ele vai poder dizer ali o que ele quer com aquele carro e, em cima disso, montar um projeto, né? Ele quer um carro para usar na rua, para viajar, ou ele quer um carro mais nervoso, né, só para encontro, uma coisa assim, né? Então, aí você baseia, né? Exatamente. Você quer um carro aspirado, um carro turbo, né? Qual faixa de potência que você quer. Então, tem que ser tudo muito bem planejado. Tem que ser bem planejado. Aí, Weber 40 ou 44, né? A diferença das duas praticamente é o corpo de admissão, né? Uma tem 40 milímetros, a outra tem 44 milímetros, né? E acredito que o projeto em si é o motor que diz, né? Qual o carburador que ele vai precisar, né? Quanto mais comida ele precisar, o carburador você define, né? A gente já fez com 40, já fez com 40, com 44, já fez com tripla, já fez com quadrijet, já fez com um monte de jeito, injetado, o tal negócio, né? Voltando ao exemplo do turbo, quando você pressuriza, você tem que dar comida para ele, senão o motor derrete. Aí isso aí vai te falar qual carburação que você usa. Mas isso nós vamos falar amanhã, João, você já está desviando. Sim, vamos sim. Mas é que eu estou aproveitando agora que está chegando no final da live. Eu sei, sacaneando, estou sacaneando. Tem alguma consideração final aí que você gostaria de fazer? Já são 9 horas praticamente, o pessoal aí acompanhando a gente até o final. O Edu Caçapula aí, ó, que estava mandando mensagem para mim direto, está participando, estou vendo o rostinho dele direto aí. Valeu, Edu. E aí, Luciano, mais alguma coisa aí que você quer falar? Ismael também, não, Ismael está sempre o que eu queria falar é o seguinte, eu falei que o melhor carro que você vê comprar é o carro que o dono entende de mecânica. É o carro que o dono cuida, é o carro que às vezes o cara não põe a mão, mas ele sabe o que o mecânico está fazendo. Então o que eu queria falar para essa galera aí, passou bastante gente, é procurar aprender sobre o carro, sobre a mecânica do seu carro, para você ter noção, para você não ser passado para trás, para você poder cuidar, para você fazer aquela terapia na garagem, né, que a gente fala, de final de semana. É que eu posso falar. Eu acho que o brasileiro está caminhando cada vez mais para ser igual ao americano no quesito carro, guardado as devidas proporções. Felizmente, aí, guardadas as devidas... facilita muito, né, a divulgação de conhecimento, né, tem cada vez mais conteúdo na internet, compartilhando informações, né, coisas desse tipo. Exatamente. Então, o conteúdo está aí para quem quer, né, agora nem todo mundo aproveita, né. Exatamente. Eu acho que o cara que tem um carro antigo tem a felicidade de ter hoje virou uma coisa um pouco cara, né, vamos dizer assim, não é mais como era antigamente. Se ele começar a se aprofundar na mecânica desse carro,
ele vai gostar mais ainda de ter carro. Mas aí ele vai querer comprar outro, aí virou febre. É isso aí. Bom, pessoal, a nossa live está chegando ao fim. Agradecer aí a todos, principalmente ao Luciano, que está dando esse tempo e esse conhecimento para nós, até para mim, porque Imagina. também estou aprendendo muito, né? Vi aí várias pessoas conhecidas do perfil, muitos rostos novos, né? Então aí o Edu, o Ismael, o pessoal da Brothers Garage passou por aí também. Agora não vou lembrar todo mundo, o Pedro aí, ó, tá mandando mensagem. Então, um abraço a todos aí, muito obrigado. Foi um prazer aí passar essa hora com vocês e aprender muito também. Então, amanhã, lembrando vocês aí que estão aí até agora, amanhã às 8 também a gente vai fazer nossa segunda live, exatamente sobre o assunto de preparação de motores. Então, essas dúvidas aí que vocês tiveram sobre preparação, guarda elas para amanhã, que a gente vai falar sobre isso. Beleza, pessoal? Luciano, se quiser se despedir do pessoal aí, aproveita. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu gosto muito de ajudar todo mundo quando o assunto é mecânica. E amanhã eu vou estar às 8 horas aí de novo. Preparação, então, assunto que não tem fim. Tinha que ter 10 horas, né? Mas eu vou estar com o maior prazer aqui para ajudar. A gente faz 2 lives, né? Dependendo como for, a gente faz uma outra live na semana que vem. Pode ser também. A gente sei que manda, João. Beleza, então. A gente conversa com o pessoal e aí, se o pessoal quiser muito, a gente pensa com carinho nisso aí, beleza? Então, um abraço a todos aí. Muito obrigado por ter acompanhado a gente e até mais. Valeu, galera. Valeu. Tchau, João. Boa noite. Bom descanso. Valeu, Luciano.